Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Frederico Vaz, Chief Technology Officer na A2B Powered by Brisa. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nextness. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nextness, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer, por um lado, ágil, mas também resiliente e capaz de inovar de uma forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou a contribuir para esse ecossistema de transformação digital em Portugal. E hoje temos mais um convidado muito especial que está a contribuir para dinamizar e transformar esse ecossistema, o ecossistema de mobilidade global. Mas para apresentá-lo, como sempre, tenho aqui meu amigo e co-moderador, Fernando. Força. Muito bem, obrigado, Gabriel. É verdade, hoje o nosso convidado é o Frederico Vaz, que é o Chief Technology Officer da A2B, Powered by Brisa. Frederico, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui hoje connosco para esta pequena conversa. Nós já vamos falar um bocadinho sobre a A2B, que eu penso que pode não ser um nome conhecido de muitas pessoas, mas antes de passarmos a essa apresentação da A2B, gostava de começar com a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados e que tem que ver com a tua carreira profissional, mas mais especificamente, quais são as qualidades ou qualidade que tu achas que foi mais marcante para o teu percurso profissional? Tens um percurso profissional de grande sucesso. Qual é que achas que são as qualidades pessoais que tens que mais contribuíram para este sucesso profissional? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à IDC e à Nova IMS, e ao Gabriel e ao Fernando por esta oportunidade de estar aqui a partilhar a minha experiência e aquilo que temos estado a fazer na empresa onde eu estou, também para transformar o grande ecossistema da mobilidade que nos serve todos os dias. Falando agora à pergunta, antes de falar das qualidades, para mim o que é mais importante é gostarmos daquilo que estamos a fazer. Ou seja, se nós estivermos na nossa carreira e na função que tivermos, se gostarmos daquilo que estamos a fazer, tudo é muito mais fácil. Em segundo lugar, as pessoas que trabalham connosco. Que nós, gostando, tendo as pessoas certas a trabalhar connosco, garantidamente teremos uma carreira de sucesso, porque depende de nós, mas depende muito com quem é que estamos a trabalhar. Então, sim, depois, se calhar, as qualidades ajudam-nos neste caminho todo. E eu não vou falar aqui de muitas, porque todos nós temos qualidades, temos defeitos. Vou pegar apenas em duas qualidades que eu acho que eu tenho. A primeira é a forma como eu olho para os desafios que me são apresentados. Tenho uma tendência a olhar mais para o copo meio vazio, não para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio, ou seja, para os aspectos positivos e para as oportunidades que esses desafios me trazem. E depois a capacidade de adaptação. Hoje em dia, no mercado em que estamos inseridos, nas diferentes oportunidades que nos surgem e nas empresas, dentro das próprias empresas, às vezes as diferentes oportunidades surgem dentro das organizações onde nós estamos, se não tivermos uma capacidade de adaptação, dificilmente conseguiremos vingar. Portanto, essencialmente, são estas duas características, digamos, que eu acho que eu tenho e que contribuíram para hoje em dia ter tido a carreira que tenho tido e espero bem que no futuro também. Muito bem. Mas acima de tudo as equipas e as pessoas para mim são importantíssimas para o nosso sucesso. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Claro, a partir de um certo nível é impossível, sim, não há forma. Desculpa. Não, Frederico, ia comentar, ou seja, começasse no grupo Portugal Telecom e agora estás na A2B. Queres explicar um pouco melhor o que é a A2B? Como é que a A2B está a contribuir para essa dinamização do ecossistema de mobilidade global? Okay, tal como o Fernando disse, se calhar o nome A2B não é tão conhecido. A A2B é uma empresa que faz parte do grupo Brisa e se calhar era mais conhecida no passado com o nome Brisa Inovação. Portanto, a A2B foi uma transformação da marca Brisa Inovação,
transformou-se para a A2B por causa da nossa missão de internacionalização. A A2B tem uma missão dentro do grupo de criar negócio e fazer negócio fora do grupo Prisa e fora de Portugal. Portanto, a A2B é o braço tecnológico do grupo, tudo o que seja tecnologia do grupo, seja para servir cliente final das diferentes empresas do nosso grupo, a Via Verde, as concessões rodoviárias. Portanto, temos a missão de desenvolver todas essas soluções, mas também de desenvolver toda a tecnologia que os meus colegas no grupo utilizam para operar essas autoestradas, para garantir a segurança dos utilizadores, para garantir a sua própria segurança, para operarem de uma forma eficiente toda a infraestrutura pela qual somos responsáveis. Portanto, a A2B acaba por ser quem desenvolve toda essa tecnologia. Pegando nos exemplos e naquilo que temos desenvolvido aqui em Portugal, seja coisas mais inovadoras, sejam coisas que hoje em dia já não são tanto inovação, mas são mais o standard, digamos, estamos a pegar nessa tecnologia e exportá-la para fora de Portugal. Neste momento estamos essencialmente focados no mercado americano, temos tido sucesso no mercado americano, já estamos com bastantes projetos e contratos no mercado americano, estamos em 10 estados, e isto num espaço curto de tempo, que é o que nos deve orgulhar a todos, a nós como empresa e a nós também como país, e estamos essencialmente neste momento a apostar nisso. Também estamos a olhar para o mercado para o mercado europeu, também é um dos nossos pilares, uma das nossas das nossas estratégias, mas neste momento realmente o nosso foco principal, onde estamos a ter mais sucesso, é no mercado americano. A empresa também tinha uma dimensão pequena, tivemos de dar prioridade foi o mercado americano, que estamos agora a começar a crescer. Está no momento de começar também a olhar para outros mercados e é isso que estamos a fazer. Queres falar só um bocadinho sobre, digamos assim, o tipo de tecnologia específica que tem tido mais penetração nos Estados Unidos? O que é que vocês têm feito lá? O que nós, aqui, tal como eu referi há pouco, temos duas componentes. Temos aquela componente que são aqueles produtos mais maduros e temos a componente de inovação. Nós, neste momento, o que estamos a exportar, essencialmente para o mercado americano, são aquelas componentes mais maduras. São, essencialmente, os sistemas que vemos hoje em dia nas nossas praças de portagem. Sejam os sistemas que são automáticos, as máquinas que, quando hoje em dia se deslocam uma praça de portagem, têm a possibilidade de fazer o pagamento através de uma máquina, sem qualquer interação com um portageiro, ou então o próprio sistema idêntico da Via Verde, que nós chamamos de Multi-Lane Free Flow nos Estados Unidos, que na prática é passar sem parar, o equivalente ao que existe aqui nas scooters, com os pórticos, em que passa sem parar. Depois também temos o sistema com o portageiro, em que está um atendimento personalizado, digamos, ou está uma pessoa a atender quem estiver a utilizar, quem estiver naquele momento a fazer o pagamento da portagem. Portanto, é esse tipo de tecnologia que estamos a exportar. Isto é o que é visível. Okay? Parte desta tecnologia, alguma é mesmo nossa, é proprietária nossa, há outra que são integrações, não faz sentido reinventarmos tudo, já coisas que já estão inventadas, portanto, são integrações de outras soluções de mercado, mas o segredo muitas vezes não é na tecnologia individual, é sim na forma como a integramos. Depois temos outros sistemas que não são tão visíveis, são sistemas mais centrais que são utilizados pelas nossas, aqui em Portugal, pelas nossas operações, ou nos nossos clientes, pelas operações dos próprios clientes. São aqueles sistemas que permitem gerir o ecossistema das autoestradas, que permitem monitorizar as infraestruturas, permitem detectar rapidamente, por exemplo, que está um veículo parado, que está um animal na estrada, que está um objeto, que está óleo, que está a começar a chover. Portanto, são todas essas tecnologias que hoje em dia estamos a fazer e a exportar para o mercado americano. Frederico, esse ecossistema de mobilidade, ou seja, e para falar de uma forma muito mais prática, ou seja, a nossa mobilidade hoje é diferente daquela que era, se calhar, há 10, 15 anos, ou seja, hoje com todas as opções que existem, a condução autónoma que se fala tanto e que também já está aí, e todas as outras opções, não só de transportes públicos, mas uma série de novas formas de transporte dentro da cidade. Como é que tu vês a mobilidade nos próximos anos, se calhar daqui a 5, 10 anos? Hoje as coisas acontecem tão rapidamente que às vezes é difícil termos essa previsão. O que é verdade é que a forma como nós nos movemos tem vindo a evoluir rapidamente. É um movimento que tem acontecido.
nós, como Brisa, também temos acompanhado esse movimento, essa aceleração desse movimento, e temos a missão de transformar a forma como as nossas comunidades se ligam, permitindo terem uma ligação e uma mobilidade mais simples, sustentável e segura. Para nós, a componente flexibilidade, simplicidade, sustentabilidade e segura são fatores importantes naquilo que estamos a pensar. E o exemplo disso, e temos estado a ver esse movimento rápido, que é a componente da eletrificação, a mobilidade elétrica, que seja ela baseada em carregamentos de baterias através da rede elétrica ou até através das células de combustível, ou seja, o famoso hidrogênio. E nós, no grupo, temos estado a investir bastante nesta componente da mobilidade elétrica. Hoje em dia, se viajarem na rede Brisa, já não tem que se preocupar onde é que vai estar um ponto de carregamento para eu carregar o meu veículo. Já existe, já está disponível em toda a rede Brisa, já conseguem encontrar, haverá sempre um ponto de carregamento disponível. Portanto, num curto prazo, nós vemos a mobilidade cada vez mais a ser uma mobilidade simples, segura, sustentável, esta componente da mobilidade elétrica, muito focada, a preocupação tem que ser no utilizador, porque o utilizador é que tem necessidade de se mover rapidamente e de uma forma simples, não ter que... a pessoa, quando está a sair de casa, a pensar que vai de um destino A para B, A to B, daí o nosso nome A to B, quando a pessoa vai sair de casa e digo, quero sair de casa e quero ir para um determinado destino, para ele não pode ser um pesadelo estar a pensar como é que eu vou fazer esta minha jornada, como é que eu vou fazer este meu caminho. Portanto, eu vejo a mobilidade neste sentido, uma mobilidade mais simples, sustentável e flexível. E com a questão dos veículos autónomos, claramente será uma realidade, muito em breve. É uma questão de... Eu acho que aquilo que está, se calhar, a desacelerar a penetração dos veículos autónomos podem ser questões legais ou regulamentares, porque há aqui um conjunto de situações que têm que ser bem salvaguardadas. E se calhar dentro de, não digo daqui a 1 ou 2 anos, mas se calhar daqui a 5 a 10 anos, poderemos começar a ter carros voadores para fazer alguns serviços, como vemos hoje, a parte toda de logística, os drones. Já temos drones, não é? Os drones a entregarem encomendas. Portanto, e uma das coisas que se calhar vai nos começar a aparecer no radar daqui a uns anos é uma mobilidade, se calhar, fora deste planeta. Se calhar aquilo que temos estado a ver agora, os primeiros passos de conseguirmos ir para uma gravidade zero, que hoje em dia só está acessível a um número muito restrito de pessoas, se calhar daqui a 5, 10 anos será algo que vai estar mais acessível e que se calhar vamos começar, se calhar podemos vir a ter esta conversa aí num sítio com gravidade zero daqui a 10 anos. Portanto, será algo que garantidamente poderá começar. Mas até lá ainda temos aqui vários desafios, não é? Agora, depois desse período de 2 anos de pandemia, o trânsito tem sido caótico e quando é que espera-se que com essa inteligência que hoje se consegue ter, porque os carros estão conectados, porque de facto há tecnologia nas autoestradas, porque há a E2B, a Brisa e uma série de outras empresas que estão de facto também a trazer essa tecnologia. Na tua perspectiva, nos próximos anos vamos ter essa inteligência, vai de facto permitir não só pelos carros elétricos, mas por essa inteligência e pela capacidade de planear melhor as rotas de forma mais eficiente, vamos conseguir reduzir o trânsito e ter uma mobilidade mais rápida, pensando aqui não só em Lisboa, mas em Portugal, nas grandes cidades. Achas que sim? É assim, o fenómeno que estamos a ver neste momento até é um bocado... Se nós pensarmos há 2 anos atrás, quando fomos todos para casa, que as autoestradas e as estradas estava tudo vazio, e depois o voltar, digamos, à vida, não vou chamar normal, porque o normal de hoje é diferente do anterior, podia trazer aqui umas perspectivas diferentes com a questão das pessoas estarem mais a trabalhar remotamente e não ter tanta necessidade de se deslocar para os seus locais de trabalho. Isso é uma realidade, de facto, e essa realidade fez com que os hábitos de mobilidade se transformassem. Mas o que é certo é que o trânsito continua, pelo menos nas grandes cidades, hoje. Então, quando está a chover... Não é? Está pior, aparentemente. Segundo as contagens, acho que está pior do que antes do início da pandemia. Eu acho que também pode haver aqui um tema ainda de alguma
receio de andar em transportes partilhados versus andar no transporte provável, individual. sim. Não é? E depois, se entrarmos nas condições climatéricas, se chegarmos ao inverno, no inverno com as chuvas e isso, tendencialmente, não é só por... As pessoas têm tendência a utilizar mais o transporte pessoal, mas depois também as condições climatéricas têm impacto nas infraestruturas que acabam por criar o caos que às vezes se assiste nas grandes cidades. A tecnologia vai ajudar a isso, garantidamente. Como ainda, em alguns aspectos, essencialmente na questão dos carros conectados e carros autónomos, ainda é um bocado... Não podemos dizer concretamente, não, vai resolver este problema. Ainda é um bocado exploratório. Eu costumo dizer muitas vezes, e hoje em dia, não é tanto a tecnologia A ou B que vai fazer a diferença. É sim a velocidade com a qual vamos ter acesso à tecnologia. Porque hoje em dia qualquer pessoa que pense numa ideia de ter um produto, se calhar já não pensa tanto qual é a tecnologia que me vai servir este produto. Primeiro pensa qual é o produto, porque sabe que a tecnologia, se não existe, vai existir daqui um dia ou dois, daqui a um mês ou dois, porque é um ritmo tão grande que é impressionante, é algo que nunca vimos no passado. E, portanto, eu tendo um acesso fácil a essa tecnologia, e hoje em dia, se olharmos, por exemplo, para a inteligência artificial, hoje é muito fácil ter acesso a algoritmos de inteligência artificial. Está disponível em cloud, são serviços que estão lá, podemos ter disponível. E todo esse acesso a esse tipo de tecnologia, então, que nos vai ajudar nesta componente da mobilidade para nos facilitar no nosso dia-a-dia. Seja para planear uma viagem, seja na componente da segurança, seja na componente da sustentabilidade. Se olharmos para aquilo que está a ser feito pela empresa do Elon Musk, dos túneis, em que, na prática, ninguém toca no volante em lado nenhum, os carros entram e vão sozinhos pelas tecnologias que lá têm e seguem o seu caminho, evitando filas, evitando esse tipo... Ou seja, é uma mobilidade organizada. Muitas vezes o caos é criado por uma mobilidade desorganizada. E estas tecnologias todas de conectividade vão nos permitir ter acesso à informação, que nos vai permitir organizar a mobilidade e assim facilitar a vida das pessoas ou das comunidades quando se estão a mover. Portanto, eu diria que ainda não sabemos muito bem quais são os problemas concretos que vamos conseguir resolver. Sabemos que está a começar a existir muita informação que nos vai conseguir resolver determinados problemas, cada um com sua prioridade. Uhum. Nós temos estado a falar aqui da tecnologia mais, digamos, impactante, aquela que vimos nos carros, nas autoestradas e por aí. Que outro tipo de tecnologia é que tu achas que vai ser importante nos próximos anos no setor dos transportes? Ou seja, outro tipo de desenvolvimentos tecnológicos, não tem que passar pelo carro que se conduz autonomamente e essas coisas. Que outras alterações é que tu estás a ver e que perspectivas para o futuro da área dos transportes? Indo aqui um bocado se calhar na repetição, a tecnologia em si e o acesso a ela vão ser realmente fundamentais. Para mim, claramente, a tecnologia, que já falei aqui um pouco, a parte toda da inteligência artificial será um serviço, não vou chamar uma tecnologia em si, porque ela utiliza várias tecnologias para funcionar, mas será algo que vai diferenciar e que vai ter um papel claramente no futuro, que hoje em dia ainda está muito pouco explorada, vai nos potenciar muito mais do que aquilo que conhecemos hoje, e toda esta componente de capacidade de olhar para o passado, para prever o presente, para atuar no presente, atuar em real time e prever o futuro, é fundamental. Isso tanto se aplica nos carros autónomos, como se aplica naquilo que eu referi ainda há pouco do planeamento de uma viagem, da forma como se organiza todas as operações e todas as ações que são necessárias fazer numa infraestrutura. Eu, quando vou fazer o planeamento de intervir numa infraestrutura, hoje em dia, o que é que faço? Faço um planeamento baseado num conhecimento que as equipas têm. No futuro, se calhar, vamos fazer um planeamento mais baseado naquilo que a tecnologia me diz que é, ou seja, ser mais preditiva. Não é tanto o preventivo, em que seguimos um script e sabemos que temos que ir àquele sítio, ser mais preditiva baseada na tecnologia. Olha, se calhar, considerando as condições meteorológicas que aquele local específico ou que aquele equipamento específico esteve sujeito nos últimos 6 meses, se calhar daqui a uma semana ou duas é melhor ir lá fazer qualquer coisa. Portanto, estas tecnologias que nos permitem prever o futuro
para mim serão aquelas que provavelmente vão ter mais impacto. E depois é a forma e a rapidez com que tenhamos acesso a ela. E para isso a cloud, que tem estado a evoluir muito, será claramente um papel fundamental, porque a cloud permite-nos, essencialmente, termos acesso a tudo, em qualquer lugar e de uma forma muito rápida. Frederico, agora, olhando, ou seja, falaste que a tecnologia está aí disponível, não é? Mas a verdade é que ainda há uma série de problemas para serem resolvidos. Na tua perspectiva, é mais uma questão de interoperabilidade entre as várias instituições de uma Brisa, com as várias câmaras municipais, com a segurança rodoviária, ou seja, falta aqui essa interoperabilidade, é uma questão mais legal, porque há questões de privacidade de dados, ou não, é uma questão tecnológica, porque estamos agora a entrar no 5G, mas se calhar vamos precisar do 6G e precisamos de mais inteligência artificial, mais conectividade. Olhando aqui para essas várias componentes, quais é que são os principais limitadores para conseguirmos chegar a essa mobilidade fantástica que todos nós queremos? Eu, focando mais nas componentes tecnológicas e aquilo que é preciso fazer para permitirmos ter isto, não vou entrar tanto nas questões mais regulamentares ou de outra ordem, mas o que é fundamental para nós e para conseguirmos dar esta, digamos, uma mobilidade mais integrada é todas as organizações perceberem que hoje em dia serem os donos da informação é importante, mas partilhar a informação também é importante. Se nós queremos queremos tornar um município, tem o objetivo de tornar mais fácil a vida dos seus municípios, não é? Seja para se deslocarem dentro do município ou até para transitarem entre municípios. Nos grandes centros é o que acontece. Nós, na Brisa, e tal como eu já referi, o nosso objetivo é tornar a vida das comunidades mais simples, terem mobilidades mais simples. Uma empresa de transportes tem exatamente o mesmo objetivo. Portanto, isto só é possível, e a tecnologia já estando disponível, nós partilhando informação. E se queremos dar essa mobilidade simples, integrada, em que a pessoa, quando sai de casa, não tem que se preocupar, temos que expor a informação. Essa informação tem que estar disponível. Nós, hoje em dia, já conseguimos, na Via Verde, que faz parte do grupo, mas na Via Verde conseguimos ver a informação de como é que está o trânsito em determinado ponto da autoestrada, no site, seja na aplicação, seja no site. Portanto, expondo esta informação e tendo esta informação existe, é uma questão de ser disponibilizada de forma aberta, mas controlada, porque depois temos todos os temas de privacidade e isso, nem vou entrar por esse caminho, é muito mais fácil. Portanto, acho que aqui é uma questão de, primeiro, a mentalidade das organizações, que está a dar esse caminho, não tenho dúvidas disso, de expor a informação. A informação é útil para cada uma das organizações, mas se nós abrirmos a nossa informação, também vamos ter acesso a outro tipo de informação, que também poderá ser útil para nós. Portanto, é mudarmos essa mentalidade e depois as entidades que decidem do ponto de vista mais regulatório têm que fazer o papel delas para a sua missão também, que no final do dia é servir melhor toda a gente e quem utiliza os serviços. Portanto, ela existe e, como tudo, no setor dos transportes, como noutros setores, a informação é chave e é fundamental. Mas então é preciso mais partilha, é preciso mais essa cultura e esse mindset de trabalhar em ecossistema, que ainda estamos a dar os primeiros passos. É como na inovação, hoje em dia, eu falei disso no início, é como quando das carreiras disse, ninguém faz nada sozinho. As empresas é igual, não conseguem. Primeiro, não se consegue inovar sozinho hoje, por isso é que se fala muito da inovação aberta. Termos várias entidades a compartilharem ideias, a discutirem ideias para depois dar inovação. Quando estamos a dar serviços, quando queremos prestar um serviço a um utilizador ou a alguém, termos acesso a várias informações e não nos fecharmos apenas no nosso mundo é fundamental, se quisermos. Mas tu achas que em Portugal tem feito... Porque a ideia que eu tenho é que tradicionalmente há uma atitude um pouco defensiva das organizações nesse tema da partilha, da parceria.
há sempre, digamos aqui, assim, uma dificuldade em estabelecer parcerias porque os players têm dificuldade em ver quais são as consequências e o que pode acontecer se partilharem informação por aí. Tu pensas, ou da tua experiência, achas que tem havido progressos nisso e achas que as grandes empresas como a Brisa e outros grandes players estão mais abertos a essas parcerias e compreendem a relevância daquilo que estavas a dizer? Sim, pode não ser visível para toda a gente, mas hoje em dia sim. É só olharmos, vou pegar num exemplo concreto, o Via Verde Estacionar. A aplicação do Via Verde Estacionar, que todos conhecem, começou inicialmente apenas em determinados locais. Hoje em dia está disponível no país todo. E nós Brisa, Grupo Brisa, neste caso Via Verde, não é dona dos sistemas de parques no país inteiro. O que é que nós temos? Temos uma aplicação em que tem acesso à informação que é disponibilizada pelas empresas que gerem, algumas privadas, outras públicas, que gerem os parques de estacionamento, é disponibilizado, ou seja, está aberto para permitirmos, e é um benefício para todos, é um benefício para as empresas que gerem os parques de estacionamento, é um benefício para os municípios, é um benefício para a Via Verde, ou seja, é um benefício para todo o ecossistema e no final do dia, que é o nosso maior objetivo, é um benefício para o utilizador final, aí sim estamos a simplificar em muito. Só o facto de não ter que andar com moedas, só o facto de não ter que se preocupar, ali é assim, ali é assado. O facto é um exemplo concreto da abertura. Portanto, é um movimento que já está a acontecer. Estas entidades abriram os seus ecossistemas para poderem ser integrados numa aplicação que serve o bem comum, quer das empresas, quer do utilizador. Portanto, esse movimento está a acontecer mais rápido ou mais devagar em algumas áreas, porque depois entramos em todo aquele aspecto que já falei de regulamentar, de privacidade e isso, mas é claramente uma predisposição que as empresas estão a ter. E é um valor que as empresas veem. Tanto vê quem dá o serviço final, como tanto vê quem partilha a informação. Portanto, eu vejo esse movimento a acontecer, em alguns setores, se calhar, mais depressa do que em outros setores, porque tem aspectos regulatórios ou legais diferentes, mas claramente vejo isso a acontecer e uma predisposição para isso acontecer também. Frederico, referiste no início que a A2B, no fundo, nasce dentro do Grupo Brisa, ainda faz parte, mas sim. Nasce como o Departamento de Inovação do Grupo, certo? É. E hoje é uma empresa também autónoma, mas continua a prestar serviços e a gerir, no fundo, a parte mais aplicacional, mais estratégica de tecnologia e digital do grupo. Queres contar um pouco essa história? Porque eu acho que é importante as organizações perceberem os vários caminhos que são possíveis, não é? Porque as organizações estão todas a fazer esse caminho de transformação digital e de criarem um departamento de transformação, se é o IT, se é o negócio, como é que é feita essa evolução e esse caminho. No vosso caso, parece-me que é um caso de sucesso e se pudesse partilhar um pouco assim, essa evolução e como é que vocês hoje estão, porque acho que vocês conseguem ter depois também um pouco o melhor dos dois mundos. Por um lado, tem uma empresa autónoma que está a vender produtos que já foram testados, mas por outro lado continuam ainda a servir o grupo criando nova inovação. Queres partilhar um pouco essa história? Vou partilhar um pouco a história que eu conheço, porque eu também estou no grupo há cerca de 4 anos, vai fazer 4 anos dentro em breve. Portanto, tal como referiste, Gabriel, a A2B inicialmente era um departamento de inovação dentro da Brisa, que fazia os produtos de inovação, teve na origem da implementação do sistema da Via Verde, por exemplo, teve na origem das máquinas automáticas. Depois autonomizou-se e criou-se uma empresa chamada Brisa Inovação, uma empresa, nesse caso, completamente 100% Brisa, que continuou o seu caminho da inovação, mais continuar a suportar o negócio da Brisa, porque tinha que acontecer. E o que é importante aqui foi o acreditar que sempre houve dos acionistas da própria Brisa, né, porque as empresas criam-se ou têm sucesso, também tem que ter um suporte acionista que permita com que isso seja possível. Portanto, sempre foi estratégico para o grupo e para os acionistas da Brisa ter uma empresa de fornecimento tecnológico. No fase inicial, muito para dentro. Isso era uma forma de também se diferenciarem perante as ofertas que eram dadas aos utilizadores nas nossas infraestruturas. Depois, então, decidiu-se criar uma empresa com esse objetivo de
de internacionalizar. É um caminho complexo, porque não é fácil darmos... Primeiro, não é fácil tomar esta decisão. Eu não estava cá ainda na altura e tomar esta decisão foi algo que não deve ter sido uma coisa... Acredito, do ponto de vista racional, foi fácil e simples. Depois, todo o ecossistema que é preciso criar para se dar este salto é que traz a complexidade. Portanto, este desafio, este caminho que temos estado a fazer, tem sido realmente um caminho bastante interessante, que tem muito a ver também com o espírito e com a cultura que temos, quer no grupo, quer na empresa. Sempre foi uma cultura... Tendo nascido como um departamento de inovação, é algo que nos é intrínseco, que é a cultura da inovação, a cultura do experimentar, a cultura do risco. Quando estamos a fazer inovação, estamos a querer arriscar. Há coisas que vão ter sucesso, há outras coisas que já sabemos que não vão ter sucesso nenhum. Portanto, isso faz parte do nosso ADN, faz parte das nossas pessoas. E isso é o fator também para o sucesso. Ou seja, quando estamos aqui em Portugal e de um momento para o outro dizem não, agora vocês vão vender o que está aqui em Portugal para fora de Portugal, essencialmente focado no mercado americano, se não existir esta cultura, este ADN de risco, as pessoas têm algum receio. É normal, há ansiedade, há esse tipo de coisas. Portanto, toda esta base e o facto de também estarmos dentro de um grupo sólido, que nos dava aqui algum conforto, que nos dava aqui alguma rede, fez com que nos dava e dá, fez com que as pessoas assumiram esse risco e tivemos o compromisso de então ir nesse caminho. Mas hoje em dia, a A2B, sendo uma empresa autónoma, faz parte do grupo Brisa, tem muitas vantagens em fazer parte do grupo Brisa. Não só pela questão de ser um grupo com a dimensão que tem, mas pela questão, e que nos diferencia de alguns dos nossos concorrentes, existem bastantes concorrentes, que é o facto de estarmos próximos de quem todos os dias utiliza a tecnologia. Uma coisa é desenvolver tecnologia num laboratório e entregar a alguém e começarem a mexer. Outra coisa é estarmos a desenvolver tecnologia, mas estarmos próximos dos negócios, das pessoas que a utilizam no dia-a-dia. Ou seja, conseguimos sentir os problemas delas. Que a tecnologia é para resolver os problemas das pessoas. Portanto, de quem mexe nela, de quem a utiliza, seja dentro da organização, seja para os clientes. Portanto, essa é uma grande vantagem que nós temos. E o que nos ajuda também é enfrentarmos com muito mais confiança o mercado fora de Portugal e o mercado fora do Grupo da Brisa. Mas vocês, então, só para fechar, ou seja, a A2B, no fundo, continua também a prestar serviços e a ser o braço de inovação, mas não só de inovação, mas também a parte toda de gestão mais aplicacional, tecnológica do negócio Brisa, certo? Certo, ou seja, nós continuamos com a inovação, mas somos todo o braço tecnológico da Brisa. A A2B é responsável por todo o desenvolvimento e manutenção da tecnologia que suporta todo o negócio na Brisa ao dia de hoje, seja desde as aplicações, seja mais tecnologia que é utilizada nas infraestruturas, como, por exemplo, uma simples câmara de vigilância. Somos nós que fazemos toda a integração dessa câmara no ecossistema que as nossas operações utilizam para gerir as infraestruturas. Portanto, temos os dois papéis dentro do grupo, sim. Interessante. Bom, tu, portanto, és responsável pela tecnologia da A2B. Eu sei que a A2B já é uma empresa relativamente grande, tem cerca de 250 e tal colaboradores. Há duas coisas que eu gostava de perguntar. A primeira é, tu tens sentido que há maior pressão na captação de talento, ou seja, vocês têm sentido que há maior dificuldade na contratação de talento nesta área? E a segunda tem que ver com o trabalho remoto e a forma como vocês encaram esse trabalho remoto, ou seja, se é uma coisa que vos parece que para vocês será importante no futuro, se é uma coisa que não faz muito sentido para vocês, qual é a tua perspectiva nestes temas? Respondendo à primeira pergunta, a realidade hoje é que realmente o acesso a conhecimento nestas áreas tecnológicas não é uma coisa, não é simples, não é fácil.
E com o crescimento, como referiste, nós neste momento somos cerca de 250 entre pessoas internas e pessoas externas dos nossos parceiros. E nós tivemos um crescimento muito rápido nos últimos 2, 3 anos a nível de capacidade de pessoas, de recursos humanos, crescemos muito depressa. E isso trouxe-nos desafios muito grandes, desafios quer organizativos e desafios de realmente ter acesso a essa capacidade rapidamente. Porque nós temos os projetos para fazer, temos que rapidamente ter acesso a essa capacidade. E o que temos verificado ultimamente, e essencialmente desde o Covid e deste confinamento, e também da questão da facilidade do trabalho remoto, é que tem sido cada vez mais difícil termos acesso a esse conhecimento e a esses recursos. Há uma concorrência muito grande de acesso aos recursos. Depois entramos na lei da oferta e da procura, que para nós, estando nós no mercado competitivo com concorrência mundial, nos traz desafios acrescidos. Até à data de hoje temos estado essencialmente em toda esta componente de desenvolvimento de produto e de soluções, temos estado essencialmente a recorrer a recursos portugueses, ou seja, a pessoas que sejam nos quadros da A2B, sejam dos nossos parceiros de recursos, que estejam em Portugal, ou quando digo Portugal é continente e ilhas, mas cada vez mais estamos a chegar à conclusão que para o crescimento que nós pretendemos, para a rapidez com que nós temos que fazer de scale-out de equipas, vamos ter que provavelmente ir para outro tipo de abordagens. E isto acaba por ser o reflexo da dificuldade que estamos a ter em encontrar recursos no nosso país e também, às vezes, não é só a questão do encontrar, é a questão da própria rotatividade, porque a concorrência dos recursos não é só interna, é externa, e nós, como país, temos algumas dificuldades também de competir contra grandes players internacionais, sim, claro, que dão componentes salariais que não são suportáveis para uma empresa portuguesa. Não podemos dizer, é uma questão... Não dá. Há coisas que não é possível. Por vários motivos. Seja por equidades dentro das equipas e seja até pela questão do próprio negócio em si. Porque depois acabamos por não ser competitivos, ou não sermos competitivos, não conseguimos vender as nossas soluções. Portanto, relativamente à segunda pergunta, o trabalho remoto. Nós temos trabalho remoto Nós, aliás, já estávamos com experiências de trabalho remoto antes de vir o Covid. Nós, quando houve esta situação do Covid na A2B, até ainda antes do próprio governo ter decretado que toda a gente ia ficar em casa, nós, a A2B, já tínhamos feito essa decisão e de um dia para o outro também tínhamos as pessoas todas em casa. E correu tudo bem. Isto quer dizer é que nós já estávamos preparados para isso. Portanto, a nível das infraestruturas que suportam a forma como nós trabalhamos, estávamos preparados. Portanto, e temos as pessoas a trabalhar remotamente desde essa altura. Depois do confinamento terminar e isso, as pessoas continuam a trabalhar remotamente, mas temos algumas dinâmicas de escritório para alguns momentos em que do ponto de vista, não é do nosso ponto de vista de gestão da empresa ou de política de recursos humanos, é também as próprias equipas sentem a necessidade de estarem próximas. Nem tudo dá para fazer remotamente. E tal como eu disse, crescemos muito depressa. Termos pessoas novas a entrar para a organização no modelo 100% remoto faz sentido. Mas já há aqui uma fase em que as pessoas têm que ir ao escritório para se conhecerem. Uma coisa é conhecer a cara através de uma plataforma, outra coisa é estarmos pessoalmente. Portanto, as próprias equipas identificam esses momentos, mas sim, para nós, o trabalho remoto é uma normalidade hoje em dia e que também nos pode ajudar neste scale-out fora de Portugal. Claro. Pois, havendo boas metodologias nessa forma de trabalho, torna tudo mais fácil quando é necessário ir procurar recursos noutras geografias. O que é importante é um bocado isso, não é? A questão de estarmos preparados a nível de acesso a ferramentas para as pessoas poderem trabalhar remotamente, é nós internamente como empresa termos processos. Claro. Que as empresas, na sua maioria, não nasceram com processos desenhados para terem pessoas a trabalhar remotamente. E neste momento as empresas, nestas áreas tecnológicas, para terem acesso aos recursos, têm que ter essa transformação. E para isso, o que é fundamental são os processos que temos dentro da organização para permitir tirar o máximo
de produtividade dessas pessoas que estão a trabalhar remotamente. Bem, Frederico, estamos já aqui quase no fim do nosso tempo e falamos de várias coisas, podíamos aqui aprofundá-las, mas se calhar vamos passar aqui para a fase final, que temos sempre aqui 2 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados e nós, porque também temos filhos, além de saber quais é que são, diga-se, os ingredientes fundamentais para o sucesso, também quero saber como é que podemos educar os nossos filhos. E, portanto, quais é que são os conselhos que tu dás aos teus filhos? E principalmente aqui, eu sei que tens 2 filhos, imagino que ainda não estejas propriamente a dar conselhos para a universidade e para o primeiro trabalho, para a vida profissional, mas como é que achas que isso pode ser feito? Sim, eu tenho 2 filhos, tenho um de 7 anos e outro de 12 anos, um está no 2º ano de escolaridade e o outro está no 7º ano. Sinceramente, ainda nunca pensei muito bem ainda o que é que eu vou dizer que eu gostaria que eles fossem quando fossem mais velhos, ou quando começassem a pensar na universidade. O que eu tento fazer, essencialmente, nesta fase, é mais treiná-los. Quando digo treiná-los, é sujeitá-los a experiências. Para mim, mais importante do que dizer que deves ir para uma área de ciências, deves ir para uma área de ciências da saúde, tecnológicas, áreas mais de letras, ou seja, áreas, ainda por cima lá em casa, eu sou da área tecnológica, mas a minha esposa é professora, portanto, são professora na área de línguas, portanto, acabamos por... Eles têm 2 pontos de referência um bocado diferentes e acabo por... O meu objetivo é essencialmente sujeitá-los a experiências essas que os possam preparar para o futuro, ou seja, não tentar dar tudo feito. Eles é que têm que ir procurar como é que resolvem problemas, têm que ir procurar onde é que podem obter informação, dentro, como é óbvio, da idade em que eles estão, porque hoje em dia vejo muitas crianças nos TikToks, nos YouTubes, mas estão a ver conteúdos que não é aquilo que eu gostaria que eles vissem. Eu preferia que eles fossem... Têm uma dúvida qualquer da escola, em vez de perguntar ao pai ou à mãe, não, vão eles procurar, porque o facto de eles estarem a procurar estão-se a desenrascar, digamos. Isso é o que eu tento impor, a que eles sejam sujeitos a várias experiências para poderem aprender. Que é para depois, mais tarde, também, quando começarem a pensar, como é óbvio, vou tentar influenciar alguma coisa, mas quando eles estiverem a tentar pensar naquilo que eles querem seguir, do ponto de vista de curso superior ou não, que eles consigam diferenciar, para mim é muito importante uma coisa, que é diferenciar aquilo que eles devem fazer profissionalmente daquilo que para eles é um hobby. Porque um hobby acaba por ser uma questão, é algo que eles gostam de fazer, mas que já não têm obrigação. Se quando seguirem uma carreira, seja uma carreira a trabalhar para outra entidade, seja uma carreira sendo empresários, há ali um conjunto de obrigações que nos hobbies não existem. Portanto, eles têm que conseguir diferenciar um pouco as 2 coisas, porque para não ir na tendência, não, que eles querem seguir uma carreira baseada em algum hobby que eles tenham. E isso, com experiências que eles vão tendo e daquilo que eu quero sujeitar, eles conseguirem fazer esta diferenciação quando forem mais velhos e decidirem. Depois a questão da carreira, do curso de formação que eles tiverem. Hoje em dia, com a facilidade com que temos acesso, está aqui a nova IMS até, a facilidade com que temos acesso a conteúdos e a cursos, o facto de eles, imaginemos, vão para um curso de engenharia qualquer, uma engenharia informática. Os caras acabam depois o curso e rapidamente fazem uma especialização noutra área diferente. Portanto, que era algo que no passado era muito mais complexo. Hoje em dia tem-se acesso a esses cursos em e-learning, seja o que for, e rapidamente conseguimos seguir percursos diferentes na nossa carreira. Portanto, os conselhos que eu tenho feito são mais nesta fase, não é conselhos de orientá-los, é mais sujeitá-los a experiências para depois eles então conseguirem ter autonomia influenciada, se calhar, quando lá chegar, orientada a isso. Olha, Frederico, chegamos à última pergunta. A última pergunta é mais um conselho que pedimos. Nós aproveitamos estas entrevistas também para aprender um bocado, não é? para tentar pensar de forma um pouco diferente sobre alguns destes temas. A última pergunta é sobre leituras, sobre livros, pode ser livros, ou filmes, ou podcasts. As experiências que tenhas tido nesta área que te marcaram, quer profissionalmente, quer pessoalmente, e que sejam relevantes para ti, que acho que justifiquem mencionar. Sim, haveria aqui vários conteúdos para poder partilhar. Vou-me focar essencialmente em 2 e são 2 livros. Um que até estou a ler neste momento,
que me foi recomendado também por uma pessoa e outro que já li há algum tempo. O primeiro que eu vou falar, que eu recomendaria, é um livro muito simples, é um livro pequeno, tem cerca de 100 páginas, que é uma fábula que nos pode servir muito na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E mesmo para aquelas pessoas que nem toda a gente gosta de ler, eu gosto de ler, mas não posso dizer que sou um apaixonado por leitura. Eu prefiro muito mais ver conteúdos multimídia do que estar a ler um livro de 600 ou 700 páginas. Mas mesmo para aquelas pessoas que não são apaixonadas por leitura e não gostam de ler, é um livro que se lê facilmente, não só são 100 páginas, mas pela forma como a história é contada. O livro chama-se O Meu Iceberg Está a Derreter, que é um livro, não vou contar os pormenores porque depois tiro a curiosidade a quem tiver interesse em lê-lo, mas na prática é a história de uma colónia de pinguins que está perante uma determinada situação. E o livro, quais são as mensagens principais que nos traz? São mensagens muito associadas que nós vivemos no nosso dia-a-dia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. São as mensagens associadas à mudança. Sempre que existe uma necessidade de mudança, há um conjunto de acontecimentos que aparecem. E esse livro foca e trabalha um bocado esse conjunto de acontecimentos. Desde obstáculos, desde motivação de toda uma comunidade, naquele caso uma comunidade de pinguins, desde da própria resistência à mudança, e não me vou esticar muito mais, portanto, dá-nos mensagens em toda esta componente. Este livro é baseado num estudo da Harvard Business, que foi e acho que ainda é um best-seller nos Estados Unidos, recomendo a qualquer pessoa. Já é um livro antigo, não é um livro de há 2, 3 anos, é um livro mais antigo, mas acaba por indiretamente, e dá para o passado. Se calhar eu li no passado e servi no passado, serve no presente e provavelmente vai servir no futuro algumas das mensagens que lá vêm, porque apanhamos sempre situações diferentes. O segundo livro é um livro que eu estou a ler neste momento, que é um livro mais maior, um livro muito mais ligado à vida profissional, que é o livro que chama-se The Phoenix Project. Na prática é um livro muito associado aos modelos organizativos. Eu ainda estou no início, portanto ainda não sei o fim da história. Esse livro é um livro que, para quem está nas áreas da IT, que tem casos práticos do que é a realidade do mundo IT. E dá-nos ali alguns exemplos de como provavelmente devemos ultrapassar algumas das situações, e está muito virado também para a transformação que está a acontecer nos modelos organizativos a nível da IT. Nós antigamente tínhamos modelos organizativos em que o produto do negócio pensava numa coisa, entregava à fábrica, ao IT, que ao final de não sei quantos meses entregava alguma coisa que raramente coincidia com o que o negócio queria. E aqui acaba por criar aquele... E eu sou defensor desse modelo, de haver aqui uma proximidade proximidade sem desresponsabilização, que são duas coisas diferentes, mas uma grande proximidade entre as equipas de produto, que pensam negócio, com as equipas que o estão a desenvolver. Que é aqueles modelos tradicionalmente chamados modelos Agile, que se utiliza muito hoje em dia na gíria, que na prática é termos as equipas a trabalharem muito mais perto e quem está a desenvolver apresentar resultados ou ir mostrando aquilo que está a fazer para antecipar os problemas que poderiam surgir no futuro. Portanto, são os dois livros que eu deixava a sugestão. Este segundo livro, não sei se existe tradução para português, foi-me recomendado também por uma pessoa que está ligada à tecnologia, é um livro recente. Bem, Frederico, ficam aqui várias sugestões e recomendações. Acho que foi aqui uma conversa fantástica. Enfim, acho que começamos por falar também da forma como tu vês também a vida a nível pessoal e profissional, né? Sempre do lado positivo, né? Com o copo meio cheio, e uma preocupação muito grande. Eu percebi que começasse dessa forma, e acho que terminasse com essa recomendação desse livro, a falar sobre a nossa capacidade de sermos ágeis, flexíveis e nos adaptarmos às várias situações, e portanto acho que isso marcou. Acho que os dois livros que referiste falam um pouco sobre isso. A parte inicial também tu já referiste que esse é um traço importante, e fomos também falando sobre como é que o setor e esse ecossistema da mobilidade também está a fazer essa adaptação, e como é que tem que acelerar e tem que se adaptar para, no fundo,
conseguir fazer com que nós todos tenhamos uma vida melhor e menos trânsito no final do dia, que isso é importante. Mas foi interessante, e depois também perceber um pouco como é que o grupo Brisa também tem feito esse caminho de adaptação que passa pela inovação e como é que essa Brisa Inovação se tornou numa empresa A2B que agora está a ter sucesso lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado sempre muito, muito difícil, muito maduro, e portanto, parabéns. Foi uma conversa ótima. Fernando, Não, a única coisa que queria era voltar a agradecer ao Frederico o tempo e a disponibilidade para esta conversa tão simpática e tão agradável. Desejar boa sorte para os esforços da A2B na internacionalização. Eu acho que isto é um aspecto muitíssimo importante para a economia portuguesa e para Portugal, ter empresas que são capazes, nas áreas de tecnologia, penetrar em grandes mercados, como o mercado americano, e, portanto, penso que o sucesso da A2B é, em larga medida, o sucesso de todos nós, e, portanto, desejar-me continuação de muito sucesso nestes esforços de internacionalização, e daqui por uns tempos voltaremos a contactar-te para sabermos como é que a história está a decorrer. Então, obrigado. Se calhar daqui a 1-2 anos para vermos como é que a vida aqui na Terra não está a decorrer, e daqui a 5-10 para perceber se a gravidade zero voltamos a ter uma outra conversa. Exato. Frederico, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade aos dois por me terem estado aqui a ouvir-me. E como é óbvio, estamos disponíveis, não só eu, para conversarmos sobre outros temas ou voltarmos a repetir este tema, como a Gabriel estava a dizer, se calhar falarmos da mobilidade noutro sítio. Muito bem. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa também. Obrigado. Muito obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até à próxima. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.